Opa, aqui é o Cris e é a segunda vez que eu vou gravar um vídeo, né? É sobre o podcast que eu assisti ontem no Flow, que o Renato Cariani estava lá. Renato Cariani, se você não sabe, ele é um grande influenciador aí do mundo fitness, um dos maiores da América, tá? E ele falou uma parada ontem, analisando o Mr. Olympia, que foi o Campeonato Mundial de Fisiculturismo que aconteceu no último final de semana. Ele falou uma coisa importantíssima com quem lida com audiência, que é o nosso caso aqui. Né? Se você, sei lá, seja o que for que você venda na internet, no Instagram, no YouTube, você tem que dominar minimamente a audiência que está te escutando, a audiência que está te vendo. E ele passou uma informação que ele passou muito rápido essa informação, só que é uma informação crucial pra gente. Crucial pra gente. Porque a informação que eu tô com o meu caderno aqui e também tô com o tablet, porque isso tem a ver com o livro que eu tô lendo aqui, tá? Então eu vou relacionar essas coisas com você aqui. Essa informação que ele passou foi basicamente o seguinte. Ele falou que, ano passado, 2023, ele percebeu que o público brasileiro estava mais engajado a assistir o Mr. Olympia. Teve mais audiência também quando teve o Mr. Olympia em si. O final lá, o confronto entre o Ramon, o Chris Bumster. Na live dele, uma audiência de 470 mil pessoas simultâneas. Esse foi o pico da live, tá? Isso no ano de 2023. Ele passou esse dado, estava conversando, estava fazendo análise do Mr. Olympia, e ele passou esse dado muito rapidamente, tá? Passou quase que despercebido. Só que nesse ano a coisa foi totalmente diferente, e aqui que tá o ponto pra gente. Ele falou que nesse ano, e ele percebeu que a coisa foi baixando aos poucos, a coisa foi baixando. Esse ano, a audiência, o pico de audiência na live, que eles estavam analisando ali a final, estava assistindo todo mundo junto, o pico da audiência foi de 170 mil pessoas. Olha a diferença. 2023, 470, se eu não me engano, foi o número que eu falei, é que eu não tô achando aqui a anotação. Mas foi aqui, ó, 470 mil pessoas. E nesse ano, de 2024, teve 170 mil. Olha a diferença de público. E ele falou que fez uma análise com a equipe dele, que não foi somente na live dele que esse pico foi baixo. Em todas as outras lives que estavam também assistindo a transmissão do Mr. Olympia, foi basicamente a mesma coisa. A baixa foi igual. Foi basicamente a mesma coisa. Então, o que significa? O que significa isso aqui? Significa que aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E é aqui que ele falou algo importantíssimo pra gente aqui. Ele falou algo importantíssimo. No meio do caminho, até o Mr. Olympia acontecer, porque assim, ele falou exatamente essa frase. O Mr. Olympia, ele é o final da história. O Mr. Olympia é o final da história. Grave isso aí, tá? Grave isso aí, que isso aqui vai ser importante para quando a gente chegar lá no final do raciocínio. Em 2023, o que aconteceu? O Renato Cariani estava junto com o Ramon Dino, que é o representante brasileiro maior aqui que a gente tem, né? Ele estava junto, gravando vídeos, gravando o decorrer da preparação dele, dieta, treinamento, mentalidade, o que estava acontecendo, e todo dia saía um vídeo ali com o Ramon. Quase todo dia, né? Não vou chutar aqui todo dia. Mas tinha uma quantidade muito maior de vídeos do que em 2024. O Renato Cariani falou assim, o Mr. Olympia, as pessoas não perceberam isso ainda. O Mr. Olympia, ele é somente o final da história. Só que, até o final da história, precisa a história inteira acontecer. Em 2023, a história aconteceu, a história foi contada. E ela foi contada na onde? Dentro do YouTube. Dentro dos vídeos do YouTube. A Max Titanium, que é a patrocinadora do Ramon Dino, e era também a patrocinadora também do Renato Cariani, né? Porque o que aconteceu? Teve um problema. Teve um problema de coisa de... Eu não vou nem falar a coisa aqui, pode ser que esse vídeo caia. Mas teve um problema aí judicial que o Renato Cariani sofreu, e isso fez com que ele perdesse o patrocínio da Max Titanium, né? Que é uma das maiores empresas de suplemento do Brasil. E isso fez com que o Renato Cariani se afastasse dos atletas da Max Titanium. Porque se ele teve um problema judicial, ele não pode expor a imagem dele perto dos atletas da marca, porque isso seria muito ruim, né? Só que o Renato Cariani é uma das maiores mídias que existem dentro do Brasil, se não a maior, de fisiculturismo. E quando ele fez esse movimento de se afastar do atleta Ramon em específico, o que aconteceu? A história, até o final da história, que é o Mr. Olympia, que é o campeonato aconteceu, a história não foi contada devidamente como deveria ter sido contada. E o que aconteceu? O engajamento do público brasileiro baixou drasticamente, né? E isso se mostrou basicamente dos números. Em 2023 foi 470 mil pessoas. Em 2024 foi 170 mil pessoas. Esse foi o pico simultâneo. Olha a diferença. Olha a diferença de público. E o que isso aqui tem a ver com o nosso trabalho aqui na internet? Né? Com a gente que precisa saber minimamente dominar a audiência, dominar a comunicação, dominar como que a gente comunica o nosso produto, o nosso serviço,
como que a gente produz conteúdo. O que isso aqui tem a ver? Isso que o Renato falou sobre contar a história até o desfecho dela se aplica muito dentro do nosso negócio. Muitas vezes, por exemplo, a gente vai lançar um produto. Só que, como é que foi a concepção desse produto? Como é que foi o pensamento dele? Qual foi o problema que você obteve, que você teve na sua vida, na verdade? E como você chegou à solução e transformou essa solução, empacotou ela num produto e agora você está vendendo num lançamento? Como que isso aconteceu? Aí, vou mais a fundo. Qual é a sua história como pessoa mesmo? Por que uma pessoa deveria confiar o dinheiro e o tempo dela para você? Quais são os seus valores? O que está acontecendo na sua vida? Vou te dar um exemplo aqui para ficar muito mais palpável isso aqui. E é o exemplo da minha vida, né? E é uma coisa que eu estou errando, inclusive. Vou deixar aberto aqui, é uma carta aberta. Quem está assistindo esse vídeo aqui vai notar um erro meu gravíssimo, né? Quando a gente analisa isso que o Renato falou. Eu estou prestes a casar, né? A me casar ali com a minha noiva, Nicole. Vocês conhecem, quem acompanha o canal, acompanha o Instagram, lá conhece ela, né? E a gente, aos pouquinhos estamos comprando as coisas, né? Eu estou em São Paulo nesse momento, vou me mudar para Brasília no final do ano, em dezembro, né? E a gente está em outubro. Só que, desde quando eu conheci ela lá em 2022 até dezembro de 2024, que é o nosso casamento, existe uma história, correto? Só que eu notei que, dentro da minha comunicação, houve uma falha. Houve uma falha de narrar pontos dessa história. Eu coloquei alguns, isso vamos deixar claro aqui. Só que eu poderia ter sido muito mais incisivo nesse ponto para que a minha audiência fosse muito mais alta lá no Mr. Olímpia, lá no pico da audiência. Sacou o que isso aqui significa? Obviamente que a coisa se aplica de uma forma totalmente diferente aqui pra gente, né? A gente está falando de um campeonato, de um mercado muito específico que está quente no mercado brasileiro, tá? É claro que a coisa ela vai se aplicar de uma forma muito diferente. Só que o que acontece é o seguinte, quando você entende, isso aqui é basicamente storytelling, se você não percebeu ainda. Quando você entende o poder de contar fragmentos da sua história até algo que você coloca para sua audiência, e esse algo pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa, desde um lançamento de um produto, desde alguma coisa que você concordou ali, que você programou com a sua audiência e você vai conquistar daqui 30 dias, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Você pode setar objetivos e normalmente as pessoas fazem isso. A gente seta objetivos, seta metas, a gente quer chegar em algum lugar. E isso é ok. Só que o problema, qual que é o problema? O problema é que a gente não conta a história até a chegada dessa meta. E quando a gente está dentro da internet, que é o caso de todo mundo que assiste esse vídeo e produz conteúdo com o intuito de vender o seu produto ou o seu serviço, né? A gente pensa o quê? Você e eu somos a marca pessoal. A gente é uma marca pessoal. Se você ainda não percebeu, você é a sua marca pessoal. E por ser uma marca pessoal, você tem a obrigação de envolver as pessoas dentro de uma narrativa. E a narrativa da sua marca pessoal é a narrativa da sua própria história. Você pode falar pra mim assim, beleza, eu não quero contar minha história, eu não quero ficar abrindo o jogo aqui pra todo mundo, não quero ficar contando coisas pessoais. Beleza. Só que, ao fazer isso, você tem o mesmo pico de audiência do ano de 2024. De 170 mil pessoas, em vez de uma potência de 470 mil em 2023. Sacou aqui o que eu quero dizer? É basicamente isso aqui que acontece. Se você não abre o jogo por conta de vaidade, porque isso no fundo é vaidade, né? Vamos lá, isso aqui no fundo é vaidade, é simplesmente você contar o que está acontecendo na sua vida. Não tem por que você não contar isso, tá? Como eu não estou contando direito, né? Eu coloquei alguns pontos ali, quando eu noivei, quando eu casei no civil, né? Só que existem várias coisas acontecendo no meio do caminho. Vou te dar um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Na última semana, eu e a Nicole pegamos a chave do nosso novo apartamento. Só que eu não fiz nada referente a isso. Eu não mostrei para as pessoas que esse é um pequeno ponto ali da história, né? Eu não mostrei para as pessoas isso aqui. E isso foi uma grande falha de comunicação. Quando a gente olha lá para frente, lá no Mr. Olímpia, lá no final do pico, isso vai dar diferença, se eu não contar da forma devida. Então, o que o Renato Cariani quis dizer aqui pra gente? E isso aqui, né, leva a gente para um próximo ponto, que é o ponto que entra esse livro que eu estou lendo. Deixa eu só destravar aqui o tablet aqui para te mostrar o trecho que eu destaquei. É esse trecho aqui, ó, o trechinho amarelo. Eu vou ler para você o que ele fala aqui, que é basicamente um tipo de mentalidade que ele chama de Creator's Courage, né? É coragem do criador. Ele fala o seguinte, que você ter a coragem do criador é basicamente você ter essa coragem de contar as coisas que pode ser que, em primeiro momento, te incomodem. Mas só que são essas coisas somadas, essa coragem do criador, essas pequenas coisas somadas que vão te dar aquele pico de audiência do Mr. Olímpia no final do ano de 2023. É isso aqui. Esse é o ponto. Você ter a coragem do criador faz com que você exponha essas coisas de uma maneira devida, obviamente. Não estou falando para você expor coisas muito pessoais, mas expor coisas, pontos da sua história,
pontos âncora da sua história, até o ponto de, lá no final da história, lá no Mr. Olympia, você ter aquela audiência bombástica, aquela audiência gigantesca de 470 mil seguidores. Você precisa desenvolver esse ponto de coragem do criador. Ele fala aqui, ó, o fato de termos conseguido é um subproduto do fato de que apenas tentamos mais coisas, ponto final, tá? E ele continua. Isso é o que eu chamo de coragem do criador. Acredito que todos nascem com essa coragem e, para aqueles que a perderam, este livro, aí ele continua aqui, esse livro vai ajudar, etc, etc. Mas ele fala aqui no primeiro parágrafo. O fato de termos conseguido é um subproduto do fato de estarmos tentando alguma coisa. O que ele quer dizer com isso aqui? Se você consegue alguma coisa, se você consegue aquele pico de audiência lá do Mr. Olympia, de 480 mil pessoas, é porque você tentou, no meio do caminho, contar pontos da sua história, que é a coragem do criador acontecendo. Porque se você não conta, o que acontece é o seguinte, você vai ter essa audiência de 180 mil pessoas, beleza? Então, é mais ou menos isso aqui que eu queria passar nesse vídeo aqui. Conte pedaços da sua história, não deixe de fazer isso. E coisas que acontecem dentro do seu próprio negócio, coisas que acontecem dentro da sua própria história como marca pessoal, porque você é uma marca pessoal, seja você autônomo, freelancer, que seja. Você precisa produzir conteúdo e mostrar a sua marca pessoal, pontos da sua marca pessoal. Isso é fundamental para a construção de um storytelling bem feito, para a construção de uma narrativa. Porque sem isso, não tem aquele velcro que gruda na audiência. Você não tem aquele pico de pessoas de 480 mil lá no final, tá? Então, se você curtiu esse vídeo aqui, e você gosta desse formato de vídeo, que é um formato que eu curto, que eu vou relacionando coisas ali do mundo, digamos assim, com o nosso trabalho aqui na internet, deixa aqui nos comentários, fala assim, porra, traz mais vídeos como esse. A partir do seu comentário, eu vou entender que você gostou desse formato aqui, tá bom? Então é isso aí. E também não se esquece de se inscrever no canal, fechou? Tamo junto, valeu, falou, fui.